Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia, página 787, Juízes capítulo 7. Página 787, Juízes capítulo 7. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e acamparam-se junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há muita gente. Faz-os descer às águas, e ali os provarei, e será que daquele que eu te disser, este será contigo. E esse contigo irá, porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse então não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou a sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel, a cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E ainda temes descer? Desce tu, e teu moço porá o arraial, e ouvirás o que dizem, e então fortalecerei as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que eu tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro, e disse-lhe: não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Senhor, ajuda-nos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos no final de 2024, e talvez esse seja um ano que nunca se falou tanto em performance, em sucesso e resultado como nesse ano. A revista Forbes lançou as 20 empresas mais bem-sucedidas do mundo nas últimas 10 décadas. O jornal New York Times lançou os 10 homens mais bem-sucedidos do mundo. O jornal francês fez o mesmo, e assim vários jornais do mundo. As grandes revistas enumeram o tempo todo destacando os melhores de tal área, né? Melhor aquilo, melhor ali, de tal forma que isso parece ser um desejo das pessoas, de sempre ocupar o lugar, né, número 1 na lista. Aqui está uma história que mostra para a gente quanta mentira o diabo conta para a gente e quanto o mundo está enganado. Aqueles que amam a glória do mundo pensam de um jeito diferente daquela que Deus pensa. Aqui está um homem que nunca foi primeiro lugar em nada. Aqui está um homem que é o cara mais medroso da Bíblia. Se a gente perguntasse assim, quem é o pai da fé na Bíblia? Nós diríamos assim, foi Abraão. Quem é o pai da paciência na Bíblia? Nós diríamos que foi Jó. E se perguntasse assim, quem é o pai do medo na Bíblia? Eu diria que era Gideão.
Não há um cara na Bíblia mais medroso do que Gideão. Ele é tão medroso que ele estava, quando o anjo de Deus sentou debaixo de uma figueira, e talvez ficou lá por horas observando aquele moço, lá, franzinho, magrinho, sem expressão nenhuma, talvez com asma, né? Daquele indivíduo que se dá um soco nele, um sopro, ele voa, porque tão magro de maré de si, doente, saúde péssima, né? Valia nada, malhando trigo no lagar. Gente, trigo se malha na eira, não no lagar. O lagar é o lugar de pisar uvas, de fazer vinho, suco de uva. Mas o medo era tanto dos inimigos que ele malhava escondido. Deus chega para ele e fala assim: olha, varão valoroso. Gente, só Deus pode fazer um negócio desse. Pegar o cara mais medroso do mundo e chamar você corajoso. Só Deus para fazer um negócio desse. Se a gente fosse coach, nós dizemos: nossa, olha, né? Deus viu o potencial que havia em Gideão. Quanto potencial ele tinha. Ninguém enxergou potencial em Gideão, mas Deus viu. Eu fico, mas que potencial ele tinha? Medroso de maré de si. O Maria vai com as outras. Deus manda ele: olha, você vai livrar. Deus é com você. Se Deus é conosco, por que nós estamos escravos então há 7 anos dos midianitas? Deus fala assim: você vai livrar Israel. Eu mesmo. Então se for eu, só espera aí que eu vou lá em casa fazer uma coisa e vou voltar. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, andou léguas, achou uma bezerra, foi lá, matou a bezerra. Já viu quanto tempo demora para amarrar uma bezerra no laço? Já pegou a bezerra? Já tentou laçar a bezerra no pasto? Ele deve ter gastado umas 3 horas para baixar a bezerra. Depois que ele laçou a bezerra, ele foi e matou a bezerra. Depois que ele matou a bezerra, ele limpou a bezerra. Depois que ele limpou a bezerra, ele foi lá, preparou, salgou, esperou o sal entrar e assou a bezerra. Depois que ele assou a bezerra, ele foi lá, pegou o grão, moeu o grão e fez um bolo. Ou seja, ele fez hora o bastante ver se o anjo ia desaparecer, né? Ele não vai me esperar lá esse tempo todo, não. Foi lá, quando deu de tardezinha, quase de noite, ele gastou um dia todo para aquilo, chega lá com a comidinha quase fria, que ele demorou muito, está lá o anjo sentado para poder, esperando ele. E ele disse: nossa, não acredito num negócio desse. E aí o anjo dá para ele a comida, o anjo vai lá, pega aquela comida, põe em cima da penha, e aquilo pega fogo, e aí ele: o Senhor está conosco. E Deus fala assim: Deus quer que você destrua o altar de Baal, que está na porta da sua casa, da casa do seu pai. E ele, muito medroso da Silva, o que ele fez? Ele não teve coragem de fazer, ele foi chamar mais 10 pessoas. E de noite, brincou de criança, de noite, quando todo mundo estava dormindo, ele foi lá, destruiu o altar, e pegou os bois, sacrificou o Senhor, e de manhã ficou cheio de medo, desapareceu, seu pai teve que intervir com ele, e seu pai usou o argumento assim: se Baal é Deus, então Baal contenda com ele. Por quê? Porque Gideão pertencia, olha só, à menor tribo de Israel. A sua casa era a menor da tribo. E ele era o filho mais sem noção da família. Então, o pai: gente, vocês estão preocupados com um menino sem noção desse? Que qualquer um, vence, jogaria, qualquer um dá valor. Vocês estão preocupados? Aí até o povo ficou, preocupar com um negócio desse. De tão sem noção que era esse menino, que o povo não quis nem vingar dele, porque ele era assim. Ou seja, ele é alguém que não passa no padrão moderno, que não passa no padrão de ninguém. É alguém que nenhum de nós chamaríamos para poder fazer qualquer coisa. Mas Deus escolheu Gideão. Então, ele mostra com essa cultura de que aquilo que Deus faz é diferente totalmente daquilo que Deus faz. Deus não está preocupado se você tem ou não tem potencial, se você é capaz ou se não é capaz, se você tem preparo ou não tem preparo, se você tem ou não tem condições, se você sabe ou não sabe fazer. Para Deus isto não é importante.
Por quê? Porque Deus, quando chama alguém, Ele chama aquele que é incapaz, porque Ele capacita. Ele chama o que não sabe fazer, porque Deus faz com ele. Quando Deus diz a Gideão, olha, você é um varão valoroso, e ele era o cara mais medroso do mundo, Deus não estava vendo em Gideão absolutamente nada que prestava, e era mesmo, medroso, fraco, vulnerável, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Outro dia eu pensei assim, Deus, por que o Senhor nos deu aqui um crescimento na igreja? E aí Deus não me respondeu nada. Então eu tentei começar a explicar. Porque nós temos aquilo, nós temos aquilo, nós temos aquilo, nós temos aquilo, nós temos aquilo. Aí eu comecei a ficar com vergonha. Eu disse, eu sou muito tolo. Porque, irmãos, se você consegue explicar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não é Deus que está fazendo, é você que está fazendo. Porque o que Deus faz, ninguém explica. O que Deus faz, ninguém compreende, porque Deus faz aquilo que é incompreensível, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é impossível, aquilo que é incrível, porque Ele é Deus, e quando Ele faz, a gente precisa entender, foi Deus quem fez. Aí ontem à noite eu testei a minha teoria. Chegou a ver uma pessoa aqui ontem, nossa, fiquei sabendo tal, que Deus tem abençoado. Eu falei assim, é Deus mesmo. A despeito da gente não valer nada, não prestar para nada. A pessoa, mas você, é eu mesmo. Se fosse Deus, eu não me escolheria. Deus até errou na escolha, mas está aqui. Por quê? Porque a obra é dele, o mover é dele, a ação é dele, a igreja é dele, a obra é dele, a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele. Aí Deus fala assim, ó, eu vou livrar esse povo. Mas tem um problema. O problema é sempre, e esse, irmãos, é o nosso problema. É a jactância, é o orgulho, é a presunção, é a soberba. Deus disse, se eu livrar esse povo com muita gente, esse povo vai achar que eles têm mérito nisso. E a primeira coisa que Gideão chegou lá, conseguiu 32 mil. Um medroso, com 32 mil, pensou assim, é gente pouca demais. Pensou? Quando Gideão chamou o pessoal para a guerra, que só apareceu 32 mil, ele ficou ainda mais chateado com Deus. Nós estamos lutando contra um inimigo poderoso, que o texto diz que é como se fosse a areia do mar, para dizer que era muita gente, uma multidão de gafanhotos, gente poderosa, né, com camelo, com armas poderosas, e me chega esse pingo de gente para lutar, depois, mais à frente, né, era 135 mil inimigos armados lá. Quando veio 32 mil, eu falei assim, não, senhor, não dá, né, é 4 por 1, hein? Ah não, é 4 por 1, essa guerra está perdida. Aí reúne todo mundo, e olha onde eles estão reunidos, junto ao ribeiro de Horebe. A palavra hebraica para Horebe é trêmulo, ou ansioso, ou palpitação. Então está lá, e Deus coloca ele exatamente de frente para o exército, eles estão lá em cima de uma montanha, e de frente, olhando aquela multidão de inimigos sobre a terra, e eles estão lá com o coração assim, ó, 32 mil, e todo mundo assim, tremendo. E detalhe, o texto fala que eles estão no Monte Moré. O Monte Moré é literalmente professor, aquele que ensina. Deus está dando uma lição de fé para seu povo, e dando uma lição de coragem para as pessoas mais medrosas do mundo. E Deus fala assim, ó, tem muita gente. Tem, como assim, Senhor? Tem, está errado. Não, Senhor, tem que trazer mais gente. Não, tem muita gente. Por quê? Porque há uma tendência nossa, irmãos, de confiar em nós. A gente tem uma tendência de só confiar naquilo que tem a possibilidade de dar certo. Você confia em Deus enquanto você acha que o dinheiro que está na conta vai sustentar você. Você confia em Deus enquanto você acha que está empregado. Você confia em Deus enquanto alguém não está doente na sua casa, quando a solução quando o problema que você está enfrentando, você tem algum subsídio,
Você pode pegar um empréstimo, você pode pedir ajuda a alguém. Ou seja, as pessoas são assim, elas confiam em Deus enquanto elas podem confiar em outras coisas. Aqui Deus está mostrando para seu povo que se Deus atuar desse jeito, nós nunca vamos aprender a lição de fé. Quando não houver jeito, quando não houver mais nenhum recurso, quando não for os nossos méritos, quando não for a nossa cultura, a nossa influência, a nossa rede de relacionamentos, quando não houver nada disto. É por isso que Deus escolheu um indivíduo que não valia absolutamente nada, que ninguém ouviria a sua voz. Quando Gideão chamou, ninguém apareceu, apareceu um pingo de gente, porque era um fraco, era um perdedor que estava chamando. Se ele hoje abrisse um Instagram, né? Estraga mesmo, né? Um Instagram, ele não tinha, talvez nem ele seguia ele mesmo. Por quê? Porque ele não era ninguém, ué. Ele não tinha essa habilidade, né, de ganhar, não era aquela pessoa agradável, como as pessoas hoje vendem, essas falsas imagens, né, que as pessoas compram. Não, ele era alguém que foge. Por quê? Porque Deus está chamando alguém nesse nível, para ficar evidente que não é essas coisas que promovem a graça de Deus na nossa vida. Se nós não construirmos, irmãos, um relacionamento com Deus baseado na fé, na confiança de que Deus é conosco, aconteça o que acontecer, Ele estará conosco. Olha a confiança do profeta Abacuque. Ainda que não existe frutos na videira, ainda que a oliveira não dê seus ramos, não apareça fruto algum, ou seja, mesmo que Deus não dê alimento, mesmo que falte comida, mesmo que eu passe fome, mesmo que eu não tenha condições de pagar a minha comida, mesmo que eu não tenha onde morar, mesmo que eu vá morar debaixo da ponte, o Senhor será comigo. É esse tipo de fé que nós não estamos acostumados com ele. Nós estamos acostumados com aquele falso Deus pregado pela teologia coach, de que Deus vai te tornar bem-sucedido. Sim, Deus pode fazer isso, mas não confiado nos seus méritos, não confiado que você é bom. E nisso a gente tem que desenvolver um sentimento de gratidão e de humildade, de saber que tudo que a gente tem é de Deus, que tudo que a gente conquistou foi Deus que deu, a despeito de nós, a despeito da nossa fraqueza, da nossa pequena força, da nossa insignificância, foi Ele quem fez. Então Deus está ensinando uma lição para o seu povo. Deus fala, tem gente demais. Estrategicamente, Deus está cometendo um erro. Quem está chamando é gente que não tem condição de atrair pessoas fortes. Então já veio um bando de... para vocês verem que as pessoas que vieram é gente tão sem noção, que estava lá, porque ficou com pena de Gideão, que era tão fraquita, vão lá, porque vai ficar sem graça. Aí foram lá. Deus fala assim, olha, primeiro, manda embora os medrosos. Imaginou? O medo tem sido a mola propulsora dessa geração. Eu raramente encontro uma pessoa que não esteja agindo por causa do medo. O medo é a primeira sensação que o homem teve depois da queda. Ele fugiu de Deus por causa da culpa. Hoje as pessoas vivem as suas vidas cheias de medo. O que as pessoas estão fazendo é baseado em medo. A gente que trabalha desesperadamente e não tem nem tempo de descansar, porque tem medo de faltar dinheiro. Há pais que estão gastando o que não tem
e o que não podem para dar seus filhos uma boa escola, porque tem medo dos filhos não alcançarem um bom emprego, tem medo dos filhos serem desqualificados na vida. Tem mães que estão tão preocupadas em levar seus filhos para estudar, que estão destruindo seus filhos, de tanta cobrança descabida, porque elas estão movidas pelo fato, se meu filho não estudar, ele não vai ser alguém na vida. Olha a mentira que contaram para ela: estudar é bom, deve estudar, mas isso não deve ser motivado pelo medo dele não ser alguém, como se Deus não tivesse condições de criar você, como se Deus não tivesse condições de cuidar de seus filhos. Diz a Bíblia que os pássaros não plantam, não fiam, não produz, não guardam em celeiro, mas Deus os alimenta, e o que eles vestem, nem um rei, nem uma rainha se veste. Por isso, eles estão ansiosos. O medo tem motivado as pessoas a não levar Deus a sério. Tem muita gente que não se entrega a Deus, porque o medo impede eles de se entregarem a Deus completamente, o medo de não conseguir ficar firme, o medo de cair, o medo de virar crente demais. Pastor, eu queria orar, eu queria jejuar, mas eu tenho medo de eu ficar muito crente. De um pai: pastor, eu estou preocupado com meu filho, porque ele ora todos os dias, 2 horas, lê a Bíblia 2 horas, eu estou preocupado de ele ficar doido. Eu falei assim: irmão, qual o problema disso? Isso, lógico que uma hora isso vai virar, né, vai ter menos intenso, mas enquanto isso está vivendo, deixa fluir isso. Ou seja, nós estamos agindo motivado pelo medo. O medo tem sido um impulso na nossa vida. Quantos pais têm medo de perder filhos? Quantos filhos têm medo de perder os pais? Ou seja, as pessoas estão sendo movidas e o medo faz elas abrirem concessões, o medo paralisa elas para fazer aquilo que deveriam fazer, que é certo, elas não fazem, e o fazem por medo. Quantas mulheres deveriam confrontar seus maridos em seus pecados, mas não confrontam porque têm medo? Quantos filhos deveriam confrontar seus pais em seus pecados, mas não confrontam porque têm medo? Então Deus dá ordem: manda aqueles que têm medo embora. Por quê? Porque o medo contagia. Uma pessoa com medo faz mais mal ao exército às pessoas do que um exército inteiro de inimigos. Ele é contagiante. E o texto diz: os medrosos e os tímidos, os covardes. No Novo Testamento, um tímido é alguém que não tem coragem de testemunhar de Jesus. São pessoas que têm vergonha de expor a sua fé. São pessoas que são vergonha de falar de Jesus, de testemunhar do Evangelho. Sabe por que os crentes hoje, sabe por que hoje as igrejas estão cheias de pessoas? Por que hoje muita gente é crente? É porque hoje os crentes vivem como os não crentes. Porque se ser crente, e deveria ser assim, fosse ser diferente, e é ser diferente, ninguém seria ser crente. Então, você chega para uma pessoa, ela se veste como o mundo, ela fala como o mundo, ela se pinta como o mundo, ela tatua como o mundo, ou seja, não há diferença. Então, todo mundo pode ser crente. Mas o crente bíblico, que é diferente, que se veste decentemente, que tem uma linguagem sadia, que tem um caráter sarado, que fala a verdade, alguém que viva a honestidade, alguém que ame a Deus, alguém cuja conduta honre a Deus, com temperamentos controlados pelo Espírito Santo, alguém que ame a esposa, que ame o marido, alguém que respeita pai e mãe, alguém que vive uma vida que honra a Deus. Aí é difícil. Por quê? Porque os crentes não são verdadeiros, porque não há mais testemunho ousado de Jesus Cristo, não há mais testemunho de fé, de oração, de pessoas que amam a Deus, que não transigem, que não renunciam à sua fé, então são tímidos. Deus fala, então manda os medrosos e os tímidos embora. Numa tacada só, numa
tacada só, foi 22 mil pessoas embora. Escute-me, eu tenho 32 mil. E se vai 22 mil pessoas embora, ou seja, 2/3 praticamente foi embora. Isso, irmãos, é uma questão séria. 2/3 do povo de Deus hoje é assim, é gente movida pelo medo, é gente movida pela timidez, gente que não testemunha. Você abre um Instagram de uma pessoa, você não descobre que ela é crente, porque ela curte música mundana, ela fala palavrão, ela tem imagens sensuais, ela curte gente que não deveria curtir, ela segue gente que não ama a Deus. Por quê? Porque as pessoas hoje não têm coragem de falar abertamente. Não, eu sou de Jesus, eu não concordo com isso, eu não sigo esse pessoal, porque esse pessoal desonra a Deus, e a Bíblia diz que aqueles que amam a Deus não devem andar atrás de quem desonra a Deus, ou seja, porque não há. Então Deus fala, ou seja, a grande maioria das pessoas que estão na igreja é tímidos e medrosos. Aí Deus fala, aí fica 10 mil. Já imaginou o coração de Adão? Já era um pingo de gente, agora vai embora 22 mil pessoas, ele está desesperado, ele está lá trêmulo. O que eu vou fazer? Aí ele pensou, não, mas Baraque venceu os midianitas no passado com 10 mil. Bem, se Baraque venceu com 10 mil, então quem sabe? Aí ele começa a abrir uma possibilidade. Aí Deus arruína ele de vez. Pega esse pessoal, leva lá para o rio. Manda esse pessoal, todo mundo beber água. E aí Deus mostra para ele uma estratégia fantástica. Quando ele olha, aqueles 10, aí ele pensou assim, opa, está ótimo, Deus vai deixar esse pessoal beber água, após a água vamos comer, e já vamos para a guerra. Não, era um teste. Quando aquele bando de gente estava lá, Deus disse, observa estes que estão de joelho e com a cara na água, bebendo água. Deus disse assim, estes não servem. Na hora que Deus falou assim, quase que o coração saiu na boca, porque tinha um pingo de gente, né, em pé, com a mão lá. Ele pensou, esse pessoal tudo está em pé doido. Gente, bebe água. Ele pensou assim, tem noção não. E detalhe, aqueles que ficaram bebendo água, eram os mais... Era gente que tinha TDAH, HBB, TDD, Dududu, DDD, quando ele viu que só gente que tinha, né, como é que fala, gente? Alguma síndrome ficou, ele, não, Deus estava mostrando que quem ia ganhar aquela guerra é quem não teria condições de nada. Primeiro, que aqueles que estavam lá, pegando água de joelho, estavam muito acomodados, estavam conformados, eram gente cheia de autoconfiança, estavam deleitando-se naquele prazer. Sabe, irmãos, o que difere as pessoas uma das outras? São os seus desejos. São aquelas que sabem lidar com os desejos de forma equilibrada. Aqueles que estavam lá, né, acomodados, acostumados e tranquilos, não estavam preocupados, era uma guerra, lá embaixo estavam os inimigos. Eles eram cativos há 7 anos, eles tinham que reagir com isso, eles tinham que, né, estão lá preparados, orando e preocupados naquela batalha. Não, eles param para tomar água e o inimigo está à frente deles, aonde eles estavam, flechas poderiam alcançar, eles estavam a poucos metros de uma montanha, eles lá de baixo, flechas poderiam alcançá-los, eles não estavam nem aí. Isso me parece o estado de letargia, de sono espiritual que vive a igreja de hoje.
Os crentes não estão alertas que nós estamos numa guerra, de que o diabo não perde oportunidade contra nós, que nós devemos ser vigilantes o tempo todo, não acomodados, que nós devemos estar preocupados com o nosso crescimento espiritual, com o nosso amor a Deus, com a devoção ao Senhor Jesus Cristo, em ganhar almas, em servir ao reino de Deus. É gente que está pronta para satisfazer seus prazeres, gente que está preocupada em realizar seus sonhos, gente que está, não, outro dia eu falei assim, pastor, o que eu mais amo na vida é viajar. Eu falei assim, as pessoas agora falam umas loucuras, né? Eu falei, eu também amo viajar, mas não é a coisa que eu mais amo viajar, não é. Por quê? Eu perguntei para ele assim, quantas vezes você viaja por pastor, nas minhas férias? Eu falei assim, caramba, sabe fazer conta? Aí ele, sei. Quantos meses tem um ano? 12. Quantos meses você viaja do ano? 1. Ué, então, se é o que você mais ama, você tinha que fazer todos os meses, ué. Ou seja, a coisa que você mais faz é trabalhar, e só tem um mês de férias, ué. Aí, você esquece de tudo que é importante para viver por uma viagem. Minha gente, viajar é muito bom e eu amo, é maravilhoso, mas não é a coisa que eu mais amo. O que eu mais amo é estar na igreja, o que eu mais amo é estar em oração, o que eu mais amo é servir a Deus, é pregar o evangelho, é honrar o nome de Jesus Cristo. Isso eu amo, isso eu adoro, isso eu amo demais. Então, as pessoas estão dando a vida por um momento, por uma viagem, por uma coisa, por uma realização. Elas estão bebendo de balde naquilo, e o diabo está tão mais desejo, tão mais sonhos, tão mais isso, tão mais aquilo, acumula aquilo, porque elas estão esquecendo que tem uma alma que deve ser cuidada, que ela precisa amar a Deus, que precisa gastar tempo com as Escrituras, que precisa vir ao culto para ouvir a pregação da palavra de Deus, que precisa se encher do poder do Espírito Santo. Mas tem um outro grupo, que não, esse grupo que ficou de joelho e pôs a boca na água, é pessoal, é gente que está acostumada a se dobrar, a se ajoelhar diante de Baal. É gente que está preso aos deuses desse mundo, cujo coração está cheio de ídolos, para satisfazerem seus prazeres egoístas, para satisfazer aquelas questões que nunca satisfazem, que nunca traz prazer algum à nossa alma. Mas aquele grupo estava lá. Aí Gideão olhou assim, caramba, parece cão bebendo água. Esse pessoal não sabe nem beber água. Deus disse, é esse pessoal que serve. É esse pessoal que você olha e despreza. É esse pessoal que não sabe nem tomar água direito. Porque a posição física deles representam o coração deles. Eles estão com sede, mas a intenção deles é estar focado na batalha. Eles sabem que há prazeres que podem satisfazê-lo, mas eles pegam com a mão. Eles têm controle, eles não são dominados pelos bens do mundo, eles não são dominados pelos prazeres do mundo, eles pegam a conta gota, o que é bom e toma, porque o foco é a batalha, o foco é a guerra. O foco é o que está em jogo, que é mais importante. O foco é a vida eterna. O foco é o nome de Deus. O foco é a santidade. É essa gente que vai obedecer a palavra de Deus. É essa gente que vai amar a Deus. É essa gente que vai orar e jejuar com você. Essas pessoas que você conta, estou com um problema, que vai parar a sua vida e vai orar por você. Muitos irmãos aqui já fizeram aniversário. Vê se algum riquinho da igreja ligou para você. Aqui ó, estou ligando para você, para fazer uma oração para você, para cantar parabéns para você. Como é que é a música que eles cantam?
Hoje é o seu aniversário. Como é que é? Como é que é, Zé Maria? Como é que é? Aniversário. Vai, continua. Continua. Para aí. Ó, desentuado. Mas você pode contar que você vai receber o telefonema dele. Pastor, posso orar por você? Você estará cansado dirigindo o carro, cheio de problema, ninguém vai te ligar, mas vai te ligar. Ó, eu não tenho um centavo para te dar um presente, mas eu vou orar e eu vou cantar com você no telefone. Sabe por quê? Porque é esse tipo de gente que vai orar por você. É esse tipo de gente que quando abrir a boca, o céu vai rasgar e Deus vai te ajudar. É esse tipo de gente que vai fazer a diferença na sua vida. Aí, quando Gideão olha, Senhor, só tem 300. E 300 todo mundo assim, ó. Vamos lá, Gideão, vamos lutar com ele, vamos. Gideão olha assim, gente. Deus fala assim, você ainda não está com medo, você ainda não confia. Então vai lá, pega alguém que eu sei que você é medroso, leva com você alguém. Leva Purá, que é um cara poderoso, corajoso, vai com Purá. Acho que não, Purá era um carinha mais fraco, né? O manco, vamos lá. Problema, Senhor, se nós vamos entrar no acampamento, vai. Não, vai com Purá, porque. Mas ele não corre, vai com Purá. Vai. Demoraram uma noite toda para chegar lá. Quando chegaram lá, olha o sonho que Deus dá. Gente, quando Deus quer humilhar alguém, Ele sabe humilhar mesmo. Chegou lá, vê 2 soldados conversando. Rapaz, eu tive um sonho. Que um pão torrado desceu do céu, bateu na minha tenda e derrubou a tenda. Deve ser a espada de Gideão. Ó, eu não sei, irmão, o que Gideão pensou, porque eu teria pensado. Pega um pão duro, daquele francês, de uma padaria que faz aquele pão ruim, com força, deixa ele 5 dias duro, joga numa casa, faz algum estrago? Faz nada, gente. O que um pão de cevada faz com uma tenda? Nada. Um pão, ainda mais tostado, ele esfarela todo. Ou seja, você vai jogar, o pão, o outro é murchinho, ele bate pelo menos, o tostado, ele vai bater, ele vai virar farinha puro, ele não presta para nada. Deus está desconstruindo completamente Gideão, e dizer, aí olha só, um ímpio que não sabe nada, não, é porque Deus está entregando os midianitas na mão de Gideão. O Espírito Santo estava dizendo, essa batalha é minha, essa guerra é minha, essa luta é minha, a vitória é minha, eu luto pelo meu povo, eu os ajudo, eu luto as suas guerras e as suas batalhas, é meu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. O pessoal que foi embora, gente corajosa, gente poderosa, gente treinada, gente musculosa, gente com arma poderosa, todo mundo para casa, vai embora. Ficou os 300. Eles devem que foram para casa muito chateados. Só ficar lá esperando vir Interessante que essa história é o oposto da história de Leônidas, com os 300, quando Leônidas e os espartanos lutaram contra o exército de 1 milhão dos Xerxes. E 300 resistindo, e eles são traídos, porque um corcunda, lembra do filme? Quem já assistiu esse filme aqui? Vocês vão se converter, gente, vendo televisão, né? Aí, no filme... No filme, aquele corcunda, né, quer lutar.
O Leônidas não aceita, por quê? Porque só luta os perfeitos. Os espartanos são atléticos, aquele corpo sarado. Gente, se eu tivesse uma barriguinha daquela, minha mulher me amaria mais, né? Então, né? Saradão, aquele pessoal lá, né? Fortão e lutando. E os espartanos são todos atletas e guerreiros poderosos. Deus inverteu. O diabo fez a versão grega. A versão de Deus é aqueles corcundia, todos eles. Sem condição, não que estou, por favor, nós estamos aqui, é sem condição nenhuma. Nenhuma. Aqueles 300 estavam lá, e os que foram embora, estavam aguardando a derrota. E para piorar a situação, Deus ainda é mais irônico. Pega uma trombeta, um vaso de barro e uma tocha. Não leva espada. Você já imaginou? 300. Também já não sabia tocar nada, né? Não matava nem mosquito. Mas leva uma trombeta, um vaso de barro e uma tocha. Deus estava ensinando uma lição poderosa. O que é a trombeta? A trombeta é o poder do evangelho pregado. É o poder da palavra de Deus que tem poder em si mesmo. Paulo escrevendo em Romanos, disse, Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação do grego, como também do judeu. Com o poder do evangelho, nós vamos destruir fortalezas. Jesus disse que as portas do inferno não suportarão o poder da igreja de Jesus Cristo. Depois, é o vaso quebrado. É você e eu. É gente quebrada. É gente quebrável. É vaso sem valor. É vaso simples. É um vaso que jogou no chão, se quebra, é frágil. Porque é esse tipo de gente que Deus quer usar. Gente quebrada. Gente humilhada. Gente que reconhece que o poder é de Deus, que a graça é de Deus, que a ação é de Deus. Gente que entende que tudo quanto tem pertence a Deus. Gente que não é arrogante em nada quanto possui. Gente que usa as coisas, mas não deixam as coisas usarem eles. Paulo diz que a gente traz todo o tesouro do evangelho em vasos de barro, para que a glória seja dele, para que a honra seja dele e não nossa. E nós estamos o tempo todo atrás de performance, atrás de conquista, atrás de sucesso, embora tudo isso possa ser conseguido, mas isso não pode tomar conta do nosso coração. Por quê? Porque quem faz é Deus. Quem lhe dá a vida para viver é Deus. Quem lhe dá o ar para respirar é Deus. Quem pode ajudar você é Deus. Quem abre portas para você é Deus. E quem também fecha é Deus. Ou seja, eu preciso viver uma vida reconhecendo que tudo quanto eu sou, tudo quanto eu tenho é dele, para ele e para a sua glória. E depois o mais importante, dentro desse vaso, tem que ter a tocha do Espírito Santo. Nós vamos vencer as nossas batalhas, munidos do poder do Evangelho, sendo vasos consagrados, remodulados, quebrados e refeitos pelas mãos de Deus, e depois cheios do poder do Espírito Santo. O poder é dele, a unção é dele, a glória é dele, a libertação é dele, a cura é dele, a salvação é dele, o poder de resolver e abrir portas é dele, os dons são deles, a honra é dele, porque ele pode tudo. Eles quebram aqueles vasos na segunda vigília da noite, quando estava trocando
eles dividiam em 3 vigílias, uma vigília em 3 partes, uma terça parte dormia, uma outra parte, a terça parte vigiava, e uma outra ficava em transição. Quando estava trocando, quando deixou a terça parte lá e a outra parte foi dormir, na hora eles quebraram aqueles vasos, tocaram as trombetas, e aquelas tochas pareciam relâmpagos e trovões. Eles se assustaram e começaram a lutar contra o outro. Aqueles 300 não usaram uma espada, não mataram ninguém. Deus dizimou aquele exército sozinho, com base no seu poder, usando homens frágeis, desprezíveis, e mostrando que o poder é de Deus, que a glória é dele, ele quem fez e quem realizou aquilo. Sabe, irmãos, Paulo diz que o poder de Deus, Paulo ora a Deus por uma situação que ele tinha de debilidade. Esta coisa incomodava muito Paulo. A descrição de Paulo mais parece com Corcunda, de Nostradamus, do que outro, careca, corcundo, baixinho. Alguém que, se olhar para ele, não dava valor nenhum. Mas ele ora por alguma coisa que ele tinha, uma doença, ou alguma coisa que o tornava muito desprezível. Deus fala assim, e ele ora por isso por 3 vezes. Deus fala, sobre isso você não ora mais. Por quê? Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quando você sente que não é nada, quando você entende, não é sentir deprimido, não, é entender, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade, mas eu confio em Deus. Em Deus você será vitorioso. Em Deus você vai triunfar. A fé triunfará sobre a fraqueza. A fé receberá de Deus a sua recompensa. A fé de Deus trará o milagre para a sua vida. A fé trará a Deus para a sua alma.